Boa noite, boa noite! E aí, como é que você está? Hoje nós vamos falar sobre como se livrar da ansiedade. Não podemos negar que hoje em dia todo mundo tem ansiedade. Uns em grau mais avançado, outros as ansiedades do dia a dia, as preocupações do dia a dia. Então todo mundo passa por uma crise de ansiedade. Tem pessoas que estão num grau mais sério e acabam procurando tratamento psicológico. Outros nem tanto. Outros buscam uma fuga aí nas drogas, na bebida, em outras coisas viciantes. Mas hoje nós vamos entender como que a ansiedade começa, quais são as causas, o que leva uma pessoa a ficar ansiosa e como que ela pode se livrar disso. Gente, tudo tem solução. Só que muitas vezes a gente não sai do buraco, não se livra de um problema porque a gente não conhece a solução desse problema. E muitas vezes ainda não foi apresentado para nós uma maneira simples e fácil de tratar de algo. Então hoje eu espero que com essa live você venha entender, a sua ficha venha cair. Se você anda muito preocupado, se você anda muito angustiado, se as preocupações estão afetando o seu sono, a sua vida, saiba que a preocupação anda de mão dada com a ansiedade. Então vamos resolver esse problema? E também nós vamos trazer os ansiolíticos bíblicos. Tem pessoas que correm logo para tomar um remédio, mas eu quero dizer que dá para a gente tratar as coisas primeiro entendendo a raiz do problema, não só se afundar em remédios, né? Os remédios eles só são um paliativo, não resolvem a causa da ansiedade, assim também como depressão e outras doenças, como também o estresse, né? Que são doenças consideradas mentais. São doenças mentais comuns, ou seja, muita gente desenvolve esse tipo de doença. E eu quero dizer que eu já tive muita ansiedade. Eu pensei que eu já estava evoluindo para uma crise de pânico. Então eu também vou colocar aqui para vocês alguns sintomas da pessoa que está ansiosa, ela vai sentir esses sintomas. Quem sabe você também vai se identificar com alguns desses sintomas que eu vou falar mais pra frente. Boa noite a vocês que estão entrando. Erenilde, Império Borges, do Império Borges é a Íngeles. Eu tenho ansiedade. Pois é, Íngeles, hoje nós vamos eliminar isso de vez. Olha, gente, uma coisa chocante que eu aprendi é que quando a gente anda muito preocupado, a gente também está desagradando a Deus. Então, às vezes a gente se preocupa, eu não vou fazer isso porque desagrada a Deus. A gente só pensa nas coisas macro, mas a gente não pensa que uma pequena preocupação, uma ansiedade que está roubando os nossos melhores momentos, ela também, isso também está desagradando a Deus. Então, vamos iniciar a nossa conversa de hoje, tá bom? Então vamos explicar aqui um pouco como que a ansiedade ela atua na nossa vida. Então, primeiro, a questão da ansiedade é uma preocupação, tá? A questão da ansiedade é uma preocupação. O nosso cérebro, ele leva o nosso pensamento para o futuro, para um lugar que não existe ainda. Então, o cérebro, por causa da preocupação, leva a gente a imaginar coisas, nos leva para uma situação que ela não existe. Então, primeira coisa que você vai entender sobre a ansiedade. Você pensa e vive coisas que não existem, está só na sua cabeça. E aí, gente? O que você acha disso? Será que agora você vai tomar decisões, você vai viver a sua vida em função de coisas que não existem? Coisas que estão só na sua cabeça, na sua imaginação? Isso não é muito prudente, não é verdade? Então vamos começar a pensar nisso. Então, a questão da ansiedade, ela está no nosso pensamento. Então tem muito da gente poder agora prestar atenção no nosso pensamento. Nosso pensamento é muito poderoso. A palavra de Deus fala muito sobre a questão do pensamento, né? Tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então eu vejo muitas pessoas indo de mal a pior, porque agem
só pelo que pensam. Outro dia que eu estava falando sobre como controlar suas emoções, foi a live do sábado passado. E tem a questão de controlar as emoções. Hoje nós vamos falar sobre o pensamento, está dentro de nós, o mal está dentro de nós. Se a gente não tiver o domínio próprio sobre a nossa própria vida, são as emoções e os pensamentos que vão levar a gente igual um barco para um lado e para o outro, até ele se arremessar contra as pedras e se destruir. Vamos continuar. Então, o nosso cérebro leva o nosso pensamento para o futuro. Geralmente, a pessoa que está muito ansiosa, ela tem medo do futuro, tá? A pessoa ansiosa, ela tem medo. E como ela tem medo, os pensamentos dela são só pensamentos negativos. Ai, não vai dar certo, o que vai acontecer? Eu acho que isso vai ser assim. Se for sobre relacionamento, fulano vai me deixar, o que vai acontecer? Se for sobre finanças, como eu vou pagar essa dívida? O que vai acontecer no final do mês? E assim vai. Então, o medo do futuro, a preocupação leva a pessoa a ter medo do futuro, leva a uma incerteza. Gente, a palavra de Deus diz que só Deus conhece o nosso futuro. Nós não conhecemos. E por que nós queremos, então, se meter em uma área que Deus não reservou para nós? Deus não nos deu a saber coisas que vão acontecer no futuro. E por que o nosso cérebro tende a nos levar para lá? É porque nós não estamos baseados ainda na palavra de Deus. Porque isso é uma questão de bloquear esse pensamento. Eu vou mais para frente falar um pouco mais sobre isso. Antes de a gente continuar explicando, já vamos enviando essa live para mais pessoas. Tem gente que não está aqui na live, vamos já chamar esse povo. Bora, povo, acorda, vamos, povo, acorda. Vamos compartilhando aqui para mais pessoas. Já estou aqui clicando e enviando para o povo. Vamos, povo, acorda, acorda. Concluindo, pronto, já enviei para mais 10 pessoas. Já enviei, beleza. Então vamos continuar. Então, a ansiedade, como a preocupação, ela é a má gestão do pensamento. Ou seja, você não administra os seus pensamentos, então ele vai fazer um regaço nas suas emoções, na sua vida, porque você vai viver constantemente no futuro. Sabe qual é o lugar que a gente deve viver, que a gente deve gastar nossas energias? Esse lugar é o presente. É o aqui e o agora. O aqui e agora é o único tempo que existe. O passado não existe mais. O que você viveu meio-dia não existe mais. Está só na sua memória. Já compartilhei com várias pessoas. Muito obrigada. O passado só está agora na sua memória. Ou seja, num lugar também abstrato das memórias. O futuro, que é uma projeção, também está só num lugar aqui na sua mente. Mas o fato, o que existe é o agora. É agora eu e você que estamos aqui nessa live. O que existe é agora. Então, o que é mais poderoso na sua vida, o que você pode fazer para resolver o seu problema é agora. Se você tiver de fazer algo, faça agora. Não dá para fazer amanhã. Tem que fazer hoje. O que precisa ser feito tem que ser feito hoje. Porque muitas pessoas às vezes entram na ansiedade. Por causa também da procrastinação. Em vez de fazer o que tem que ser feito, em vez de resolver o que tem que ser resolvido, ficar adiando. Não, amanhã eu faço. O amanhã existe? Ele não existe ainda, ele está só na nossa mente. Ele é só uma projeção. Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu falo com fulano, amanhã eu perdoo, amanhã eu peço perdão, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro, amanhã eu melhoro de vida, amanhã eu vou para a igreja. Gente, isso vai trazer uma doença mental. Isso vai trazer uma ansiedade. O que tiver de fazer, faça agora. Se você tiver de ler algo, vai ler. Vai ler a Bíblia agora. Vai falar com Deus agora. Vai se reconciliar agora. Porque quando a gente resolve algo pendente, a gente sente uma paz muito grande. Sabe o que é que mata a ansiedade? É a paz. E eu vou já falar aqui um ansiolítico bíblico. O que é um ansiolítico? É o que combate a ansiedade.
Um dos ansiolíticos bíblicos que eu tomo muito, que é esse remédio bíblico na minha vida, porque eu disse que todo mundo tem ansiedade, mas tem que combater, não tem que viver em função dessa enfermidade, que é mental. Então, quando eu percebo que eu tô sendo levada para viver ansiosamente, eu pego esse ansiolítico aqui, que é em Filipenses 4:6, e eu tomo ele. E aí, imediatamente, ele neutraliza toda a ansiedade. Eu trago meu pensamento do futuro de volta pro agora. Tá escrito assim, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Gente, quando tem algo que começa a me preocupar, que começa a me levar para o futuro, como eu vou fazer isso, como eu vou resolver, o que vai ser amanhã, eu não sei, esse dia tá chegando. Aí eu começo, não andem ansiosos por coisa alguma, antes que os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus. E aí o 7 diz, e a paz que ninguém consegue entender, protege a sua mente e o seu coração. Então, qual é o antídoto contra a ansiedade? A paz. A paz que protege a mente e o coração. Porque isso tem tirado a saúde de muitas pessoas. Porque as pessoas, elas não estão vivendo a palavra. Elas só leem e vivem uma outra vida. Então nós temos que ler a palavra e viver ela no momento que a gente precisa. Então, na hora que eu tô ansiosa, eu tomo esse antídoto e aí neutraliza. Porque eu confesso tudo para Deus o que eu tô precisando. Eu conto para Ele os meus medos. Eu falo para Ele da minha incerteza. Eu falo para Ele da minha incapacidade. Eu desabafo. Não tem quando a gente procura alguém para desabafar? Eu desabafo para Deus. Eu falo tudo, com o coração totalmente transparente. E quando eu termino, que eu faço conhecido diante dele a oração, pela oração, tudo que eu preciso, então ele naturalmente vai encher a nossa mente e o nosso coração de paz. E a gente vai acalmar, e a gente vai vir pro presente. E a gente vai ficar sóbrio, porque muitas pessoas com essa mente revirada tomam decisões precipitadas. Tomam atitudes drásticas, bruscas, adoecem mentalmente, tá? Voltando para cá. Então, muitas pessoas, por causa de culpa, então tem outros fatores que levam a pessoa a viver ansiosamente. Pessoas que têm culpa porque fizeram algo e aí aquilo persegue elas, então elas, como essa situação não está resolvida na vida delas, elas vivem ansiosas, elas vivem estressadas, elas vivem irritadiças. Eu vou já dizer aqui alguns sintomas de pessoas que são pessoas que vivem ansiosas. Vou lá dizer, ver se você se identifica com alguma desses sintomas. Vou pegar aqui. É uma pessoa que vive muito inquieta. Pessoa que só vive inquieta, que ela não se acalma, é uma pessoa ansiosa. Ela é muito agitada. Você conhece uma pessoa que só é muito agitada, que não se acalma, que não curte o momento, que não aprecia, ela sempre com pressa? Essa pessoa é uma pessoa ansiosa. Ela precisa desacelerar o seu pensamento. Ela está com o pensamento acelerado. É o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Também tem a síndrome do pânico. Tudo isso é a evolução da ansiedade. E isso são enfermidades mentais. Então, uma pessoa que vive fadigada, cansada, uma pessoa que tem dificuldade para se concentrar, é uma pessoa também muito ansiosa. Não se concentra em nada, não para fazer as coisas. É para ler um livro, não para, porque começa a ler e se distrai. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, vou mandar uma mensagem pro fulano, eu não sei o quê. Pessoa que tem que controlar o pensamento. É uma pessoa muito estressada, irrita com todo mundo, irrita toda hora. É uma pessoa que só responde de atravessado. Então tem algo que tá ali, né?
estressando essa pessoa. Ela tá com o pensamento longe, ela não tá com o pensamento no agora. Tensão muscular, ó, quando isso aqui meu começa a doer, gente, pode acreditar que eu tô com preocupação. Então a preocupação, ela vai fazer esses músculos aqui, ó, do seu ombro ficarem ardendo. Isso é tensão, isso vem de preocupação, tá bom? Tensão muscular, alterações no sono. A pessoa perde o sono de noite. Então quando vai dormir, demora tempo para dormir, ó, insônia. Isso também. Aí você fala assim, não, mas agora eu não tô pensando em nada, eu tô tranquila. Mas tá no subconsciente, é uma coisa que tá no subconsciente. É como, uma vez eu vi um exemplo de uma pessoa que falou que é como alguém que desliga lá a chave do carro, mas fica com as luzes acesas. Então aquilo vai desgastar a bateria. Então, é como se você quer dormir, mas tem algo que está ligado dentro de você. Então isso também vai te consumir as tuas energias. Você não consegue descansar totalmente. Você passa a noite e fala assim, agora parece que eu não descansei de noite. Eu acordei mais cansada do que quando eu me deitei. Tá muito cansada, tá fadigada. Tô dizendo aqui eu. Sim, eu já senti isso na minha pele, mas eu procuro sempre tomar o ansiolítico, porque senão a gente vai ser consumido. Porque as preocupações, elas estão aí na nossa frente. Elas estão no dia a dia. Só que o que Jesus fala? Vamos lá para mais um ansiolítico? Jesus, vendo o povo preocupado com as suas necessidades do dia a dia, Jesus disse assim, ó, lá em Mateus 6, 25 e 26. Não se preocupe com a sua própria vida. Preocupação, mão dada com ansiedade. Quanto ao que comer, ou beber, ou pagar conta, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Então Jesus está dizendo assim, ó, gente, a vida de vocês é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Observe as aves do céu. Não plantam e nem colhem, e nem guardam, nem poupam, contudo, mas o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E quando eu estou muito preocupada, sem recursos, aí também vem a continuação desse versículo que fala, vocês estão vendo os lírios do campo que não trabalham? Contudo, o Pai Celestial veste elas e elas se vestem melhor do que o rei Salomão? E aí ele continua e lá no versículo 34 ele coloca, bastam as preocupações de cada dia, não se preocupe com o amanhã. Basta cada dia as suas próprias preocupações. Então, nosso problema é que a gente nem acabou de viver o hoje e a gente já está preocupado com o amanhã. Então, todo dia a gente dá um tapa na nossa cara para a gente se lembrar que Deus nos deu um dia de cada vez. E a gente está se preocupando com o amanhã, que não nos pertence. O amanhã não nos pertence, está na mão de Deus. E se nós somos mais valiosos do que os passarinhos, será que o Pai vai esquecer de nós? Será que o Pai vai esquecer de nos dar o alimento e a roupa que nós precisamos para vestir? E os recursos para pagar as contas? A gente tem que confiar, né? Tem que confiar. A crise ela sempre vai vir, mas o Pai sempre vai dar um escape. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Daqui a pouco eu leio o próximo. Diz assim, ó. O que a gente tem que fazer agora, gente? O que leva a gente à ansiedade? A culpa, a insegurança e a sensação de fracasso. Então, tudo isso também está ligado à nossa baixa autoestima. Então, a gente está tão com a nossa estima para baixo, inseguro. Às vezes, num relacionamento, a gente está inseguro quanto àquela pessoa. A gente está se vendo inferior a uma outra pessoa. Aí a gente desenvolve o ciúme. Aí esses pensamentos, a gente cria o ciúme na nossa cabeça, cria que aquela pessoa está te traindo, cria que aquela pessoa está demorando a chegar do trabalho porque deve estar com a outra pessoa. Cria cenas de ciúme. Já aconteceu isso comigo. Por causa da minha insegurança. Por causa da minha baixa autoestima. De eu achar que o meu marido não me amava o suficiente. Então, isso acontece. Ou então no trabalho. Eu tô com medo de ser demitido. Eu acho que as outras pessoas são melhores do que eu. Baixa autoestima. Complexo de inferioridade.
Comparação. Ai, não sei o que, não sei o que. Aí leva você a ter medo do futuro. Ah, eu vou ser demitida. Ai, alguém vai tomar o meu lugar. Ai, meu marido vai me deixar, vai me trair. E a palavra diz que quanto mais a gente tem medo de algo, isso a gente atrai para nós. E a palavra também diz que quando a gente tem medo, a gente não está firmado no amor, porque o amor lança fora o medo. A gente tem que confiar só em Deus, não dá para confiar também nas pessoas, porque as pessoas também são falhas. Quando a gente confia em Deus, Deus age por nós, luta por nós. Então a gente tem que acabar com isso, porque senão a gente vai viver só no pensamento em coisas que não existem. Nem é verdade que o seu marido está querendo te trair, nem é verdade que você acha que ele não te ama. Ele te ama, mas você está criando essas fantasias na sua cabeça. O seu chefe não está nem pensando em te demitir, mas você está criando que você vai ser demitido amanhã. E assim por diante. Uma vez aconteceu comigo de eu estar com muito medo na escola, porque estava tendo um surto muito grande de alunos que estavam, alunos assim mal falados, né, que estavam agredindo professores na escola. Eu sou professora. E eu comecei a desenvolver uma ansiedade tão grande, porque eu estava com muito medo de ser atacada na sala de aula, né, porque eu dava aula para meninos perigosos. Eu dava aula para meninos perigosos, dava à noite, né? E à noite tem muita gente assim de má índole estudando, gente de gangue. E aí, usuários de droga. E aí, às vezes, a gente peita alguns. Eles peitam a gente peita de volta. E aí, eu tava com muito medo de ser atacada na saída da escola, ou dentro da escola mesmo. E aí, aquilo tava me consumindo. Eu tava com muito medo. E quando eu acordava para me dar aula, eu já acordava com um ataque tão forte de medo, de ansiedade, que todo dia eu tinha dor de barriga, de ir pro vaso mesmo e ficar lá. E aí todo dia, meu Deus, isso não tá certo. Eu tava desenvolvendo piripaque, né? Eu tava já quase tendo uma síndrome do pânico. E sendo que eu tava substituindo uma professora que já tava afastada por causa de síndrome do pânico. Então, gente, é muito forte isso. Eu tava substituindo uma professora por causa de síndrome do pânico, com questão de aluno, e eu que tava lá já tava indo no mesmo caminho dela. E eu falei, isso não tá certo. Eu comecei a clamar a Deus, comecei a clamar. Por quê? Porque nessa hora a gente esquece que Deus falou que Ele nos protegeria. É outro ansiolítico bíblico aqui, ó. Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E também tem lá em Salmo 91 que fala: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Né? Aos seus anjos dará ordem para lhe guardar. Então, às vezes a gente esquece da palavra, esquece que Deus prometeu estar conosco todos os dias. E a gente deixa o medo dominar a gente deixa as preocupações ditarem o que a gente tem que fazer. E eu falei, não aceito. Comecei a citar os versículos bíblicos, comecei a orar, a pedir para Deus, e eu venci isso. Fiquei uns 2 ou 3 anos naquela escola e nada me aconteceu. Deus sempre é fiel e a gente não pode adoecer. Eu tentei também ajudar muito essa professora que eu tô falando. Tentei muito ajudar ela estava sendo acompanhada por psicólogos, estava tomando medicação. Eu não sei como ela está hoje, mas esse problema acarretou muitos problemas na vida dela, no meio do seu casamento, no meio da sua família, no seu lado profissional, no seu lado espiritual. Eu não sei como ela está hoje, mas naquela época estava fazendo um estrago muito grande. Então não deixa essas coisas que são só da imaginação acabar com a sua vida, tá bom? Já tô terminando. Obrigada pela presença de vocês. Vamos lá vamos concluir, né? A ansiedade acontece quando uma situação estressante desencadeia a crise. Então, às vezes você tá de boa, aí vem uma situação que te traz um estresse, aí aquilo é como se a pessoa revirasse assim uma sujeira na água que tava lá no fundo. A pessoa revira aquela sujeira, aquilo suja a água inteira, assim, ó. Aí você tá de boa, aí vem uma situação que te desestabiliza, que te desequilibra, e aquilo começa a revolver tuas emoções, e aí tu começa a se preocupar, e começa a ter uma crise de ansiedade, começa a ficar muito ansiosa. Então pode ser uma perda do emprego, às vezes você tá de boa,
acabou de perder o emprego, foi demitido. Aí aquilo gera, aí você começa a adoecer. Eu vejo muitos homens que quando perdem o trabalho, eles entram nessa onda de ansiedade e ficam mal, e ficam com pensamentos negativos, e ficam com palavras negativas, e ficam se jogando no fundo do poço. Eu já convivi com muita gente assim, já tô falando do que eu sei. Perda de emprego, doença no meio da família, relacionamento, relacionado a finanças, relacionado ao trabalho e também a traumas e abusos do passado. Às vezes você sofreu um mal no passado, aquilo fica te perseguindo. E aí você constantemente está nessa crise de ansiedade. Porque essa lembrança, ela vai sempre vir. Enquanto você não trabalhar isso na sua vida, de receber o perdão de Deus, de liberar perdão, enquanto você não resolver essa situação pendente, esse mal vai sempre estar sendo revolvido na sua vida, essas lembranças do passado. O passado agora vai ter muita vez na sua vida, vai te dominar, e isso vai te levar a uma situação futurística de algo, né, te afetando emocionalmente, te trazendo muita ansiedade. Muitas pessoas entram na bebida por causa disso. Elas estão mal, elas sofreram uma decepção, então elas vão beber. Eu estava esses dias assistindo um filme com meu esposo, e aí o ator recebeu uma notícia que ele não iria mais receber o papel para aquele filme. Aí o que foi que ele fez? Aí ele foi lá, pegou uma garrafa de bebida e colocou no copo e ficou lá. Eu falei, olha aí o que o cinema ensina para as pessoas. Quando você está decepcionado, quando você está arrasado, quando você está no fundo do poço, toma uma. É isso que o mundo, por isso que a palavra diz, não se conformem com esse mundo, ou seja, não concordem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento. Quando você entende a palavra de Deus, você não faz o que todo mundo está fazendo, essa cultura do mundo. Não é que o mundo é do diabo, não. É a cultura. O que é a cultura? É o modo como as pessoas se comportam, o modo como as pessoas pensam diante das situações. Então isso é o que Deus quer? Que você está lá mal, aí você toma uma bebida, ai, vou afogar minhas amarguras. Isso não é maneira de resolver nada, isso é uma coisa do inferno, de Satanás, para te afundar ainda mais, levar tua alma para o inferno. Aí outro fuma, fica lá, chega a estar seco de tanto fumar por causa que tá ansioso. Eu vejo muita gente ansiosa, ó. Ai, peraí, deixa eu fumar um pouco, me acalmar, porque tá ansioso. As pessoas, elas se afundam nas drogas porque elas estão afetadas emocionalmente, elas estão ansiosas. Elas, em vez de perdoar, de liberar, quando a gente perdoa, quem fica livre é nós. O outro está na mão de Deus. A palavra diz, deixa a vingança com o vingador. Então, moço, vai viver a sua vida. Larga quem te fez mal para trás. Você tem um propósito para cumprir, você está se amarrando aí. Controla esse teu pensamento e essas tuas emoções. Então vamos lá. O que você tem que fazer para prevenir a ansiedade? Eu estou concluindo. O que eu preciso fazer para prevenir a ansiedade? Peraí, deixa eu ver o que elas têm aqui. Opa, tá na hora de terminar. Eu tenho que falar sobre o problema. Eu tenho que falar, eu tenho que encontrar alguém de confiança, tenho que colocar para fora. Tanto para alguém que eu possa me aconselhar com um pastor de confiança da igreja, uma pastora. Procure sempre alguém do seu sexo. Tá? Nada de ficar lá com um pastor a sós conversando, nada disso. Evita a aparência do mal. Procura um líder de célula, uma líder. Procura alguém que possa te aconselhar na palavra de Deus. Desabafa, conta o que está sentindo. Fala o que está te atemorizando. Às vezes você está com vergonha de falar, mas é bom colocar para fora. Por quê? Porque a tendência da pessoa que tem ansiedade é se fechar, é ficar calado. Então você tem que falar cada vez mais. E também falar com Deus. Olha lá o que está escrito em Filipenses 4, 6 e 7, né? Não fiquem ansiosos, falem tudo para Deus o que está acontecendo. Segunda coisa, se alimentar adequadamente. As pessoas, quando estão mal emocionalmente, elas desenvolvem uma compulsão alimentar e começam a comer. Tá mal, começa a comer, pede uma pizza, vai num lugar, toma um sorvete, come uma batata frita. Elas ficam no salgadinho, ficam na frente do jogo, jogando, na televisão. Elas estão tão ansiosas que elas descontam na comida ou na bebida. Não, nesse momento você precisa se alimentar, tem que ter cuidado.
tá? Se alimentar adequadamente. Tem que praticar a parada do pensamento. Eu faço muito isso. Eu estava lendo um livro que os cientistas, né, os psicólogos, eles estavam indicando isso. A parada do pensamento. Como é que é isso, gente? Eu não disse para vocês que a ansiedade tem a ver com o pensamento, que a preocupação te leva a pensar e imaginar coisas que, segundo alguns escritores, psicólogos, 85% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Nunca. Então, às vezes, você se preocupa à toa, porque isso que você está se preocupando nunca vai acontecer. Então, você só está perdendo tempo. Você está gastando energia, jogando tempo e energia fora, em vez de focar no presente, nas pessoas que estão à sua volta, no que você tem que fazer, no que você pode desenvolver. Qual é a parada do pensamento? Você percebeu que você está começando a se preocupar, aí você fala, não, agora não. Você fala um não alto. Não, agora não. E você já começa a fazer algo que vai te distrair, vai levar a tua mente para um outro pensamento melhor. Tá aqui, não, agora não. Já se levanta, já vai fazer uma outra coisa, já vai ler algo, já vai fazer uma outra tarefa. As pessoas indicam fazer atividades físicas, fazer um hobby, desenvolver um hobby. Sai, vai caminhar um pouco, vai para uma praça. Compra um caderninho para você pintar. Tem gente que trabalha muito pintando para poder se livrar da ansiedade. Ou então vai fazer um crochê, um ponto cruz, vai aprender a bordar, vai costurar. Você precisa distrair a sua mente para não ficar focado só naquele problema. Que isso vai fazer você adoecer e você nem vai resolver esse problema. 85% das preocupações nunca vão acontecer. E só se preocupar não resolve o problema. Você precisa perdoar e receber perdão. Foi o que eu acabei de falar. É uma das maneiras também de resolver os problemas, os traumas, tá? Os abusos que aconteceram com você. Você tem que saber o que você vai fazer com o que fizeram com você. Não é porque fizeram mal com você que agora isso vai te afundar. Não é os outros que vão determinar o teu futuro. Quem determina o teu futuro é Deus. Ele já escreveu o teu futuro. Você tem que aceitar aquilo que Deus está falando, não o que os outros estão falando. A voz que você escuta determina o teu destino. Então, pare de escutar a voz das preocupações, a voz dos outros e comece a escutar o que Deus está falando a seu respeito. Você precisa influenciar o seu pensamento. Então é isso, né? Controlar ele, influenciar ele e não deixar ele te dominar. Você precisa buscar viver uma vida sóbria. Não só na imaginação, não só nas ilusões, e não só fantasiando as coisas. Cai na real, né? Cai na real, sai das ilusões. Isso aqui é uma decisão pessoal. Agora, uma coisa social. Se você tá malzão, procura um psicólogo. Não é vergonhoso você procurar um psicólogo, ele estudou para isso. Deus também usa psicólogos para tratar a gente, usa os profissionais da saúde. Então vai atrás de um psicólogo, vê se você consegue um atendimento pela prefeitura, pela Secretaria de Educação. Tem atendimento grátis, às vezes demora, mas você vai conseguir. Procura um profissional da saúde, né? E ajuda divina. Ajuda divina é a oração, né? É o meio mais eficaz que você pode desabafar e colocar para fora, colocar para Deus, né? Os seus temores, os seus medos, as suas ansiedades, os seus problemas, as suas incertezas e também agradecer. Quando a gente agradece, as coisas melhoram muito, melhora na nossa autoestima. A paz que ninguém consegue entender protege a nossa mente e nosso coração. Vamos ser mais gratos. Por dia, você anote 3 coisas porque você é grato. Diariamente. Faça um exercício. Porque enquanto você está pensando nas coisas porque você é grato, também você está trabalhando o seu pensamento. E aí você anota, eu sou grata por isso. Eu sou grata por isso. Gente, ninguém é totalmente saudável. A gente é atacado por doenças. Só que tem uns que ficam parados, se afundam. E tem outros que lutam todos os dias e não se deixam abater. E se firmam na palavra. E buscam a Deus. E relutam. E procuram a superação. Então você deve ser assim. Procure a sua superação. Tá bom? E ansiedade é deixar de confiar em Deus. A preocupação é pecado. Então vamos confiar na sua palavra. Se ele falou algo para nós, que eu acabei de ler alguns versículos, confia nisso. Usa isso como um escudo no momento mais difícil. Quando você for atacado com os problemas, porque eles vão sempre vir. Se você ficar consciente e sóbrio, você vai triunfar. Você vai se livrar da ansiedade. Você vai combater ela diariamente.
E aí você vai ver, vai passar aquele problema, o dinheiro vai aparecer, ninguém vai te deixar, você não vai ser demitido. Ou então se for porque a porta se fechou, mas Deus abre outra. Você tem que encarar as coisas com mais sobriedade, não viver de ilusões. Para de viver de ilusões porque você está criando coisas só na sua cabeça. Olha mais pro que você pensa. Olha mais para isso. Observa mais os seus pensamentos. Opa, o que é isso? Vou parar de pensar nisso agora. Isso não é de Deus, a palavra não diz isso. Começa a combater, porque o diabo trabalha muito na nossa mente. O lugar que o diabo mais trabalha é na mente. E é aí que nós temos que ficar vigilantes. Amém? Então eu quero agradecer a vocês que estão aqui. Eu sei que muita gente assiste depois, até comenta, né? Não tem problema. Também quero deixar um abraço aqui para os que assistem depois. Também quero deixar um beijo, um abraço para você que está aqui ao vivo comigo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Eu sei que com esse conhecimento agora vocês vão ser libertos. Em nome de Jesus é o que eu declaro. E eu desejo que vocês tenham uma boa noite, que vocês sigam esses conselhos, que vocês possam ajudar outras pessoas agora, tá bom? Então um beijo, um abraço e até o próximo sábado. Tchau, tchau!